Olá, seja muito bem-vindo ao Caminhos da Ferramentaria. No vídeo de hoje vou contar como é que eu ingressei no ramo de ferramentaria e o porquê de eu ter criado esse canal no YouTube, Caminhos da Ferramentaria. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, aqueles que têm interesse nesse assunto de ferramentaria. Eu acredito que nós temos muito que compartilhar, muito que crescer juntos aí, tá ok? E minha porta de entrada na ferramentaria foi no setor de metrologia. Quando eu cheguei ali, eu não entendia nada, né? Eu confesso aqui que aquela metrologia ali que eu conheci em 2007 não era a metrologia que eu conhecia do Senai. No Senai a gente fazia uso de instrumentos de medição como paquímetro, micrômetro, goniômetro, escala, né, que é simples. Mas quando eu cheguei na ferramentaria, lá fazia uso de um braço de controle tridimensional. E para mim era um outro mundo. Eu nunca tinha visto aquilo, nem fazia ideia que aquilo existia. Na verdade, eu não fazia nem ideia de como é que era feito um carro. E foi a partir dali que eu comecei a ter noção. Conheci a empresa, né, no todo, tanto a parte da engenharia quanto a usinagem, a parte de ferramentaria mesmo, né, ferramenteiro, que tanto monta quanto faz os ajustes na ferramenta, e o setor que eu atuava, que eu entrei atuando, que é a metrologia. Então, lá já tinha um metrologista que trabalhava num turno e ele me ensinou prontamente, né, como é que eu usava o braço de controle, como é que eu fazia alinhamento de uma peça, o que eu tinha que considerar no controle ali. E inicialmente eu tive certa dificuldade, para mim não foi algo tão simples assim. Mas eu tinha muita vontade de aprender, muita. Até hoje eu tenho. Eu digo que eu sou um eterno aprendiz. O que aparece assim para me aprender, eu não dispenso não. E foi um período muito bom porque a empresa tinha pego um projeto muito grande da Nissan. Então, sempre que aparecia uma pecinha ali para controlar, eu aproveitava aquela oportunidade. E eu não sei se a maioria aqui sabe, né? No ramo de ferramentaria e de construção, né? Digo ferramentaria de construção. A metrologia, ela é um dos últimos setores que começa a trabalhar. Porque até aquela peça, né, ter o projeto ser desenvolvido, a compra do material, dos aços, a usinagem, montagem da ferramenta, para o ferramenteiro montar, ajustar e começar a estampar uma peça, para a metrologia fazer o dimensional da peça, então a metrologia praticamente é o último setor que começa a trabalhar na cadeia de construção de um ferramental. Mas assim que aparecia uma peça ali, controlava, entregava um controle dimensional ali e, minha filha, aquela peça ali para mim era o resto do dia brincando com ela. E por que brincando, né? Eu aproveitava a peça ali, aí eu inventava outros pontos de alinhamento, controlava de outro jeito, comecei a mapear resultado, controlando de um jeito, de outro, trocando ponto de alinhamento. Isso foi muito bom para mim. Isso foi muito bom porque isso aumentou muito a minha visão, muito o meu conhecimento em relação ao desenvolvimento de um produto. E isso foi tão bom, de maneira que isso foi tão intenso no início, que eu não digo isso aqui para me gabar, viu, gente? Mas é para vocês verem, quando você se engaja tanto numa coisa, você começa a oferecer um diferencial a mais, né? Às vezes alguém até pode pensar, mas a empresa... Mas, cara, esse diferencial você vai carregar ele para o resto da sua vida. Ele é seu, entendeu? Você pode oferecer isso como um resultado para a empresa. Mas esse diferencial, esse conhecimento adquirido, ele é seu e acabou. Ninguém mais toma isso de você. Então, para mim, isso foi tão bom e foi tão intenso que
um ano trabalhando ali no setor de metrologia e eu já passei a ser chefe do metrologista que me ensinou a trabalhar naquele setor, pra você ter uma ideia. Tudo por quê? Porque eu controlava a mesma peça ali, eu controlava aquela peça durante o dia ali umas 20 vezes, se bobear. Ou mais, ou mais. E mapeava de anotar mesmo, de anotar no papel, anotar na peça ali o resultado de cada ponto ali que eu apalpei, né? E isso foi muito bom para mim. E eu lembro de uma outra coisa que aconteceu, porque às vezes a gente ficava muito, de certa forma, ocioso na metrologia, e aí começou a acontecer o quê? De eu começar a me envolver na construção de dispositivos de controle no chão de fábrica. E eu acho muito interessante que teve um dia que um senhor, que trabalhava lá há muito tempo já, quando ele me viu ajudando a construir dispositivos de controle, ele chegou para mim assim e falou assim: Nossa, Zé, que isso, hein? Uai, você tá caindo de produção, hein? Saiu lá da salinha lá com ar-condicionado para vir sujar a mão aqui no meio de nós, hein? E que não sei o quê. E ele falou aquilo ali, para mim não surtiu muito efeito, porque eu sabia até onde eu queria chegar. Mas eu fiquei assim matutando, falei, gente, o que leva a pessoa a falar um negócio desse, né? Como é que pode? Mas, tudo bem, passou-se o tempo, eu comecei a ajudar ali no construção dos dispositivos de controle, na oficina, e naquela época a empresa não fazia projeto para dispositivos de controle, não fazia. O dispositivo de controle praticamente era feito na unha mesmo, o ferramenteiro se virava nos 30 e fazia ali. O muito que a engenharia fazia era modelar o dispositivo, o bloco, usinava para a gente, entregava e a gente definia ali tamanho de base, onde ia pôr os grampos, aquelas coisas ali, tudo na prática. E eu comecei a ver a necessidade de desenvolver o projeto do dispositivo de controle. E por mais que parecesse simples, não era tão simples. A gente apanhava demais para construir dispositivos de controle. Foi aí que eu comecei a ter o interesse de aprender a projetar. Comecei a ter o interesse. E o que aconteceu? Eu comecei a, de vez em quando, né, ir na engenharia e pedir alguma dica, assim, alguma coisa para os caras da engenharia. Mas como é comum em qualquer lugar, né? Às vezes as pessoas começam a esconder um pouco ali de informação. Por mais que você busque e tal, alguns têm receio de te passar aquela informação. Mas graças a Deus eu encontrei alguns companheiros lá que não fizeram assim. Me ajudaram bastante. E nessa época eu comprei um computador e comecei ele também a começar a dar meus pitacos ali no projeto e comecei com dispositivos de controle. E entre erros e acertos, porque isso não é da noite para o dia, gente. Isso não é da noite para o dia. Inclusive tem um estudo que fala das 10.000 horas. Para você se tornar uma pessoa expert em algum segmento, você tem que ter pelo menos 10.000 horas ali. Então, você vê. E eu fazendo as contas, se for olhar no preto e no branco, 10.000 horas, considerando aí 8 horas diárias, vão dar quase 5 anos de profissão para você ser expert em algum segmento. Então, entre erros e acertos, né, eu chegava em casa ali, tentava fazer alguma coisa ali no projeto e tal, e não dava certo, e eu tentando de um jeito ou de outro. Quando eu assustava, geralmente eu olhava assim, já era 3 horas da manhã, pra você ter ideia. E eu tinha que trabalhar no outro dia. No outro dia não, né? Já era o outro dia, né? Eu tinha que trabalhar. E eu chegava ali, né? E o dia inteiro trabalhando, na hora do almoço aproveitava. Não, cara, ia lá na engenharia, né, cara? Eu tentei fazer aquilo lá, não deu certo.
deu errado, o negócio não dava, aí o cara me mostrava de novo ali o caminho, né? Ó, você tem que fazer assim, tal, a ferramenta é essa, o software funciona assim. Eu falei, ah, beleza. Anotava ali algumas coisas, chegava em casa, fazia, dava certo. Quando eu ia avançar mais em alguma coisa, dava errado. Meu Deus do céu. E nesse erros e acertos aí, eu digo que eu fiquei uns 6 meses nessa peleja até começar a ter mais afinidade com a coisa. Mas, digamos que depois de um ano aí, eu já estava projetando um dispositivo de controle por inteiro, por inteiro. Projetava, detalhava os itens e já disponibilizava para a usinagem. Aí agora acabou, agora não tinha aquela luta mais de ter que definir posição para grampo, para uma bandeira, para pino. Inclusive a base já tinha sua dimensão, ela já ia para a usinagem e a usinagem não furava para nós, mas pelo menos marcava o centro de todos os furos na base, que aí depois eu ia para uma furadeira de bancada, furava cada um furo ali conforme tinha que ser, abria a rosca, e assim eu comecei a evoluir na ferramentaria. Comecei na metrologia, depois aprendi a projetar, primeiro aprendi a construir na sofrência, mas aprendi, depois implementei o projeto. Depois de projetar, eu comecei a ter interesse a aprender a programar, fazer o programa para o centro de usinagem. Também, entre erros e acertos, né? Sempre buscando auxílio ali, aprendi a programar. E interessante que aquele senhor que tinha me falado lá atrás, tal, você tá, né? Saiu da salinha de ar-condicionado, tá sujando a mão, hein? Ele voltou a me falar isso de novo lá na frente. Eu já tinha, salvo engano, eu já tinha uns 2, 3 anos de empresa. Mas nesse dia eu tive uma resposta para ele, que eu acredito que deixou ele assim, caramba, não é que é mesmo? Ele voltou a me falar isso, Zé, você saiu da salinha lá, tá aí mesmo, hein? Tá aí no meio dos peão, né, que não sei o quê. Eu falei para ele assim, olha, salvo engano, o nome dele é Mário. Olha, seu Mário, é o seguinte, pensa comigo. Não, assim, eu conversei com ele assim, numa boa, assim. Falei, ó, pensa comigo. Eu sei controlar a peça, trabalhei em metrologia, então sei usar o braço e tal, sei controlar, sei digitalizar a peça. Sei projetar dispositivo de controle. Sei construir um dispositivo de controle. E agora eu estou sabendo programar, fazer o programa para o centro de usinagem, para dispositivo de controle. O que o senhor acha que isso vai dar lá na frente? Pensa comigo. Essas habilidades, esses acúmulos de funções, o que o senhor acha que isso vai dar lá na frente? O senhor acha que vai dar ruim ou o senhor acha que vai dar bom? E ele ficou em silêncio assim e falou assim, rapaz, você não é bobo nada, hein? Falei, o senhor entendeu, né? Então tá bom. E é isso aí, gente. No preto e no branco, é isso aí. Eu, né, dada a minha infância, dada a minha criação, eu vi que muitas vezes o homem vale não aquilo que ele tem de material. Eu acredito que o homem vale aquilo que ele tem de conhecimento. Um dia eu vi uma reportagem, né, só para compartilhar com vocês aqui sobre isso. Um dia eu vi uma reportagem que o jornalista estava entrevistando um senhor que era bilionário, o senhor era muito rico. E ela fez a seguinte pergunta para esse senhor, olha só. Ela falou assim, eu não lembro o nome desse senhor, mas ela perguntou assim, se o senhor quebrar hoje, digamos que o senhor perca todo o seu patrimônio, o senhor acha que o senhor conseguiria se reerguer novamente? E o empresário, sem titubear, sem gaguejar, falou, sim, eu creio que sim. E ela ficou surpresa assim, com a resposta dele e ela perguntou, né, mas por que o senhor respondeu com tanta convicção que sim?
Aí ele olhou para ela assim, né, e falou assim: olha, filha, eu sei o caminho das pedras. O patrimônio que eu tenho, eu construí e eu sei como construir, eu sei como fazer. Eu temo pelos meus filhos, porque eles vão herdar isso aqui pronto. Eles não passaram, eles não vivenciaram o que eu vivi. Eles não viram o que eu vi. Eles não têm essa experiência. Eu tenho, eu acredito que bastava eu fazer o que eu já fiz. Eu tenho que fazer de novo o que eu fiz, o que eu sei fazer. Por isso eu acredito que eu reerguerei. E essa entrevista me chamou muita atenção, porque ele deixou bem claro, ele falou a respeito do conhecimento adquirido, da experiência adquirida. E é isso que fazia com que ele tivesse aquele resultado. Então, o conhecimento que você tem hoje, esse conhecimento é que gera o resultado que você consegue gerar. Então essa entrevista me chamou muito a atenção. Bom, e por que eu resolvi criar esse canal, Caminhos da Ferramentaria? Eu aprendi ao longo dos anos que quanto mais você ensina, mais você aprende. Eu vi lá atrás, né, que alguns profissionais têm um receio de te passar o conhecimento que eles têm. Receio de, sei lá, talvez você tomar o lugar dele, alguma coisa desse tipo. Mas eu pensava diferente. Eu sempre pensei diferente. Como eu sempre pensei em evoluir, eu precisava passar o conhecimento que eu tinha para alguém, para aquela pessoa assumir o meu cargo, para aí sim eu poder deixar aquela função e poder migrar para uma próxima, evoluir para uma próxima função. E como eu encontrei algumas dificuldades ao longo do caminho de obter essas informações, de obter essa ajuda, eu pensei o contrário. Eu falei, não, eu vou criar um canal onde eu vou postar de tudo que eu aprendi sobre ferramentaria. Porque eu vejo que existe dificuldade de a gente encontrar isso na internet. Não é tão comum assim. Eu aprendi bastante coisa no Senai, foi uma bagagem enorme para mim. Mas quando eu entrei na ferramentaria, eu vi coisas que, assim, de certa forma o Senai não conseguiu me ajudar muito com aquilo ali. Eu precisei aprender ali, eu precisei aperfeiçoar o conhecimento ali. E por mais que se busque isso na internet, às vezes não é encontrado com tanta facilidade. Então, por isso eu senti de criar esse canal de Caminhos da Ferramentaria. Se você está interessado, né, de entrar nesse ramo de ferramentaria, ou já trabalha, às vezes não entende muita coisa, às vezes se vê perdido em algumas situações, se inscreva nesse canal, porque aqui nós vamos compartilhar conhecimento. E eu procuro dar o melhor de si, né? Muitas vezes eu debruço ali na mesa, ali, tentando imaginar, né, como é que eu vou poder ajudar alguém que atua nesse setor ou que tem vontade, né, de estar ingressando no ramo de ferramentaria e não encontra nada sobre ferramentaria na rede. E você pode acreditar, embora, né, às vezes a qualidade do vídeo não seja aquela coisa, mas eu estou procurando dar o meu melhor para mim passar para você tudo que eu vivi nesses 14 anos na ferramentaria. Bom, gente, então estamos chegando ao final desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com aqueles que têm interesse no ramo de ferramentaria e comenta aí, você que já atua no ramo de ferramentaria, qual foi a sua porta de entrada na ferramentaria? Foi como ferramenteiro, metrologista, operador de CNC? Deixa abaixo nos comentários aí, tá ok? Bom, vou ficando por aqui, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito nesse canal e tem interesse em ferramentaria, se inscreva. Nós vamos compartilhar aqui tudo que eu vivi nesses 14 anos de ferramentaria. Eu prometo não esconder nada para vocês, tá ok? No que eu puder ajudar, se tem algum assunto que alguém pretende, né, que alguém deseja que eu comente sobre aquele assunto, coloca nos comentários aí que eu vou procurar atender vocês da melhor forma possível, tá ok? Gente, brigadão, vocês ficaram até aqui e fui!